Câmara aprovou o projeto de lei que obriga as empresas do setor de combustíveis a enviarem à ANP, Agência Nacional de Petróleo, informações sobre o preço dos produtos. E a proposta determina que a agência informe todo mês pela internet a composição dos preços médios ao consumidor de 5 combustíveis: gasolina, diesel, GLP, etanol e querosene de aviação. O relator da matéria no plenário foi o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que participa com a gente do Palavra Aberta. Seja bem-vindo, deputado. Uma alegria muito grande, Cassiana, poder participar do Palavra Aberta, prestar esclarecimentos deste projeto que integra um conjunto de iniciativas da Câmara dos Deputados para enfrentar a alta do preço dos combustíveis. Então, deputado, o senhor comentou já, são várias propostas, né, debatidas, analisadas na Câmara para resolver, né, essa questão do preço alto dos combustíveis. Eu queria que o senhor comentasse qual a importância dessa específica que permite ao consumidor saber como se dá a composição do preço dos combustíveis. Primeiro, ressaltar o mérito dos deputados que foram autores da proposta. O deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, e uma outra proposta também bem parecida foi por nós analisada e as duas se reuniram naquilo que foi o substitutivo apresentado por mim e aprovado, que é o deputado Odair Cunha. A proposta originária dos dois deputados era que nós pudéssemos ter transparência sobre os preços praticados pela Petrobras. Nós mantivemos isso, só que nós ampliamos isso para que não só a Petrobras, mas outros agentes tenham que prestar esses esclarecimentos. Essa foi uma primeira modificação feita no nosso parecer. Foi acatada, reconhecido por todos como uma medida boa. Hoje, nós extraímos no Brasil, Cassiana, 3 milhões de barris de petróleo por dia, tá certo? E nós temos aí um desafio no Brasil, porque 2 milhões são extraídos pela Petrobras e 1 milhão vem de outras fontes. Então, todos terão que prestar esclarecimento. O refino é ainda feito concentradamente pela Petrobras, mas há refinarias também que estão surgindo. O quadro, portanto, está mais aberto. E na distribuição, aí hoje está muito mais distribuída a distribuição, na medida em que a BR Distribuidora foi feito um processo e ela foi vendida também, hoje é uma operação privada. Então, a primeira decisão foi o seguinte: esta regra vale para todos que atuam no setor. Segunda, você destacou, nós ampliamos não só para gasolina e diesel, mas estendemos para outros componentes. Eu destaco o gás liquefeito de petróleo e o gás natural também, que são importantes para a nossa população, que terão também essas regras. Uma outra mudança que o projeto que nós apresentamos, o substitutivo que foi aprovado pela Câmara a partir do nosso relatório, foi que nós estabelecemos multa, porque não só se diz que deverá apresentar a informação, mas tem que ter sanção, porque aqueles que não fizerem isso terão que ser penalizados. O importante foi que foi feita uma discriminação, passa pelo preço do chamado petróleo bruto, passa pelo custo de refinação, tem uma primeira etapa que é entre refinado, chegar até a distribuidora, há uma discriminação dos preços nessas diferentes etapas, depois também o preço até chegar ao preço final, que é exatamente o que paga o consumidor. A pergunta que você me fez já no começo foi o seguinte: como é que isso vai melhorar a vida do nosso consumidor? Quando você tem, primeiro, isso bem caracterizado, acaba aquele jogo de empurra. Hoje você fala, está alto. Aí um aponta o dedo para o outro e não se sabe da responsabilidade. Então ficarão claros os papéis e aquilo que tem sido a participação de cada um. Já é uma primeira virtude. Segundo, como todos terão que apresentar os seus preços, os seus custos, nós teremos com isso um efeito comparação. Se estimula a concorrência. E eu não tenho dúvida que o resultado disso será exatamente a diminuição do preço ao consumidor.
Deputado, existe também um debate sobre a questão da exportação do petróleo pelo Brasil. Como que o senhor vê essa questão do mercado internacional e até que ponto o Brasil tem que proteger sua produção para favorecer o consumidor interno? Hoje, o Brasil é um grande exportador do produto petróleo e nós exportamos, em geral, em bruto o petróleo, com algumas parcelas de exportação também da gasolina. Hoje, o petróleo, Cassiana, cresceu tanto com a descoberta da Bacia de Santos, outras descobertas que nós estamos fazendo, que são importantes. O Brasil se elevou a uma categoria de grande produtor de petróleo internacional. Nós consumimos bastante, mas há excesso, porque nós não temos ainda um parque de refino. Nós não temos um volume de refinarias que dão conta de processar tudo. Nós precisamos de investimento. Dois investimentos não foram bem sucedidos. O famoso investimento da Comperge no Rio, que era o Complexo Petroquímico do Rio, ou Abreu de Lima, que foi feito no Nordeste também. Há 1000 problemas com relação a isso, não é nosso tema agora. Se gastou muito dinheiro sem bom resultado. Nós precisamos ampliar o parque de refino. Enquanto isso, nós vendemos petróleo. Nosso petróleo aqui do Brasil tem uma característica. Nosso petróleo é um petróleo que, pela sua composição química, quando você craqueia o petróleo, botar meio na panela de pressão, para usar uma expressão mais simples, tá certo? E aí sai vários produtos, sai a gasolina, sai o diesel. No nosso sai bastante gasolina, pouco diesel. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós estamos importando 26% do diesel que nós consumimos, embora tenhamos petróleo, porque precisa refinar mais e porque o nosso petróleo dá mais gasolina do que diesel. Então, muitas vezes, a gente vende gasolina e traz diesel. Em outros cantos, petróleos diferentes de outros lugares do mundo, há petróleo que dá mais diesel e menos gasolina. Então, isso varia. O petróleo é parecido, mas não é exatamente o mesmo em cada região do planeta. Então, por conta disso, acho que nós temos que manter a exportação. Havia uma determinação, uma emenda, que dizia o seguinte: olha, tudo é obrigado a consumir antes aqui. Se nós fazemos essa determinação, nós podemos ter um efeito ao contrário, pode ficar mais caro. E nós teríamos um risco de desabastecimento do diesel, porque quando você manda petróleo, você traz o diesel. Tem uma economia de escala. Se você tivesse só que trazer, ficaria, inclusive, de um custo maior. Por isso que, no projeto, nós não tratamos dessa questão da exportação. E achamos que, a mais longo prazo, nós devemos tratar, sim, de ampliar o parque de refino no Brasil. Deputado, nosso último minutinho aqui, uma resposta rápida. Qual a expectativa de votação agora no Senado? O senhor comentou que a proposta é de autoria de deputados da oposição, então lá deve ser tranquila a votação também? Olha, o projeto foi inicialmente do deputado Reginaldo Lopes, tornou-se um projeto de todos, até pela postura que teve o deputado Reginaldo, e acho que eu também, aí amparado por todas as lideranças, construí um bom acordo, um bom texto. O texto ampliou, o texto ficou mais detalhado, o texto é mais rigoroso, porque ele cobra multas daqueles que não procedem, tem procedimentos em termos de tempo preciso, ou seja, foi um grande passo da Câmara para dar transparência ao preço do combustível, ganha com isso o nosso consumidor. Agora, no Senado, a semana que vem, nós vamos ter uma concentração para aquele projeto que nós votamos, do teto da essencialidade, 17%, tá certo, do ICMS, deverá ser votado no Senado. A minha perspectiva é de que na outra semana, na semana do dia 20, tá certo, nós possamos ter uma decisão final do Senado sobre isso. Eu estou muito otimista, acho que o mesmo consenso que nós construímos na Câmara será obtido no Senado. Muito obrigada, deputado, por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço muito, um abraço a você, um abraço a toda a equipe da nossa TV Câmara. Obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e o tema desse programa foi a proposta que exige transparência sobre o preço dos combustíveis. Até a próxima.